Pronto. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre funções em Python. Para a gente ter em mente. Funções, a semelhança da matemática, funções são procedimentos que vão receber parâmetros como argumentos e retornam ou não resultado. Na verdade, sempre vai retornar algo, né? Mesmo que a gente não coloque de forma explícita, no caso retorna none, e nós podemos utilizar uma infinitude de funções pré-definidas em Python, criar nossas próprias funções. Na aula de hoje, eu vou falar especificamente sobre criar as funções nossas, certo? Então, se eu crio uma função a partir da palavra reservada def, e chama-se a função pelo nome da função definida. Então, como é que isso funcionaria? Então, seria que def, minha função, e aqui eu vou ter um int, como é que é um hello world, certo? Defini aqui minha função. Uma vez que eu chame a minha função, eu executei a função hello world. Ok? Então, isso aí está claro. A informação manipulada por funções é na forma de argumentos. Argumentos são especificados após o nome da função entre parênteses, quantos necessários separados por vírgula. Né? Voltando de novo ao ambiente, aqui, então aqui eu tenho, por exemplo, eu defino aqui minha função fname é um parâmetro, e eu coloco aqui reference, eu tenho my function Emil, Tobias e Linux. Ele vai botar Emil reference, Tobias reference, Linux reference. Então, você vai pegar o parâmetro e vai definir, né? Se eu fizer aqui, por exemplo, def função olá. Olá, então eu vou ter aqui um parâmetro nome, certo? Print olá. Eu digo aqui, ó. Olá, Alan. Olá, Alan. Olá, Márcio. E assim por diante, certo? Então, eu tenho que observar a definição da função. Aqui eu tenho uma função first, que eu vou imprimir o nome com first name, last name. O que é que acontece se eu defino essa função aqui? Eu vou definir uma função, um nome completo. F, nome completo. Primeiro, último. Então, eu tenho aqui primeiro, o meu nome completo da pessoa. Então, aqui eu falo aqui nome completo. Ana Freitas. Mas se eu chamar somente como um parâmetro, observe que eu tenho um erro, porque eu faltei o último nome. Eu não tenho um parâmetro definido, certo? Isso é uma questão.
Eu posso também ter uma função em que eu tenho uma tupla de argumentos, então, assim, daqui é uma função, assim, crianças, definir que é um grupo de crianças. E aqui eu tenho aqui kids. Aí, no caso aqui, eu estou mostrando a criança de índice 2, né? Mas eu posso chegar aqui e fazer print a última criança da lista. E mais. Como é que eu calculo a última da lista, gente? Tamanho de kids menos 1, talvez, eu acho, se eu não me engano, porque se eu não me engano, é isso daqui. E aí eu faço crianças a última criança da lista é Zeca, né? Aqui eu peguei o índice, que Len é o tamanho, né? Então aqui eu tenho o tamanho 4 menos 1, 3, que é justamente o último índice. Por isso que eu fiz dessa forma, certo? Tá claro? Ok. Bem. Eu posso também ter isso como um conjunto de argumentos, né? Então, eu tenho um conjunto de argumentos. Então, se eu quiser, por exemplo, exemplo simples aí, eu posso colocar aqui def botar aqui def imprime nome bens, certo, gente? Aí eu vou fazer aqui print os bens de aqui do jeito que eu fiz, eu tenho somente aqui da forma como eu fiz, eu só posso passar o quê? Um parâmetro, né? Imprime. Se eu fizer agora eu teria que ter 3 parâmetros, mas eu só defini 2. Mas e se eu fizesse da seguinte forma? Asterisco bens. Aí agora eu vou estar definindo isso de forma de uma tupla. Quando eu defino isso na forma de uma tupla, eu boto aqui, ó. Os bens de são. Eu vou fazer aqui um print. Aí eu posso fazer aqui uma lista dos bens, né? Posso fazer aqui for x
bens. E eu fiz aqui, ó, imprime. Imprime aqui os bens, né? Eu peguei isso aí na forma de um duplo, de um conjunto de elementos, certo? Isso aí tá claro, hein, gente? Eu também posso trabalhar na forma de um dicionário de argumentos, né? Então, eu quero passar um conjunto de argumentos, né? Mas trabalhar na forma de dicionário, como você se lembra, que você tem uma palavra, você tem uma chave e um valor, né? O que eu faço aqui? Def função. Vou botar aqui, criança. Que aqui eu tenho aqui asterisco, asterisco, divide só um asterisco. O que você vai dizer assim? Aí eu vou dizer print, o último nome é kid last name. Eu defino aqui kid last name e último nome. Certo? Bem, o que é que seria isso daqui, gente? Então, quando eu chamar a função criança, esse asterisco, eu vou definir quais são os parâmetros dele. Eu vou dizer, olha, vou botar aqui first name, João, last name, Silva, idade, 13. O último nome é Silva, né? Eu estou pegando ali pela chave last name. Okay? Eu também posso combinar, né? Aqui eu estou fazendo uma combinação, né? Com que você tem aí passando duplas. Tem aqui, ó. É função recebe A, B, asterisco C, asterisco D. Então, estou passando aqui um conjunto de parâmetros. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Passando aqui com um conjunto de duplas. Pode fazer uma série de combinações, mas isso daí já fica um pouco mais complicado. Então, não vamos abusar dessa combinação de duplas e dicionários. Tem que ficar. A gente vai se a coisa mais simples por enquanto, e à medida que vocês forem pegando prática, a gente vai combinando, certo? Bem. A partir da, aqui eu também posso referenciar nome. Se eu colocar os parâmetros na ordem que eles forem definidos, ok. Mas se eu não colocar na ordem, basta que eu referencie eles nominalmente e também ok para a gente. Certo? Então, eu posso chegar aqui e dizer, olha, função crianças. A1
K2, K3. Certo? A terceira criança é K3. Ok. Aí eu chamo aqui crianças. Eu digo que K1 igual a João. K3 igual a André. K2 igual a Luan. A terceira criança é André. Então, não está na mesma ordem que foi definido, mas não tem problema, certo? Eu também posso criar funções com parâmetros padrão. A ideia de você criar com parâmetros padrão, você não tem que se preocupar muito com se a pessoa não digitou, né? Porque você já tem alguma coisa. Então, quando eu crio aqui, def, vou chamar aqui de origem, país igual a Brasil. Bota aqui origem, Canadá. Eu sou do Canadá, mas se eu botar aqui origem e não passar parâmetro, eu assumo que a função assume que o país é igual ao Brasil, porque foi o que foi definido antes, certo? É, você pode combinar parâmetros que têm padrão e parâmetros que não têm padrão. O que você tem que fazer é que aqueles que têm padrão, eles fiquem no final. Então, aqui, ó, nome, saudação e pontuação. Se eu usar somente o nome, ele vai mostrar Oi, João, com duas exclamações, porque Oi e a pontuação é o que duas exclamações é o que tem como padrão. Mas se eu disser João, parabéns, parabéns, João, duas pontuações, porque ele assume que o que não foi definido foi pontuação. E se eu botar aqui três pontinhos, botar João, três pontinhos. O que eu não vou poder fazer é não dar o nome para não dar o parâmetro nome, porque não ele está definido, né? Ele não está definido previamente, ele não tem um default, certo? Então, eu posso também usar coleções como argumentos. Né? Então, aqui eu posso ter assim, def my function food, aí eu mostro parâmetros da comida. Né? A gente fez até isso ali quando a gente trabalhou ali com bens, né? Então, eu posso usar uma lista como argumentos, né? Mas apesar de que eu estava trabalhando ali com um asterisco bens, né? Então, você estava colocando, ele já trata ali como uma coleção, de certa forma. Mas aqui, ó, se eu fizer aqui, x em f, x, ok. Eu vou dizer aqui, frutas, maçã, pera, abacaxi. Então, eu tenho aqui uma lista de frutas, e quando eu faço aqui, ele vai mostrar, ele vai trabalhar aqui com essa lista, exatamente como a gente colocou, certo? Se eu quiser que uma função retorne algo, eu coloco ela com return. Por que eu gostaria que uma função retornasse algo? Def function, def quadrado. Qual é o quadrado de x?
Quadrado de 3, 9. Se eu digo que C igual quadrado de 1, certo? Então, eu faço x fora range 2 pontos. A em range. Não é vírgula, não, professor? É vírgula. Pronto. Desculpe. Fiz a besteira aqui. O mais fácil é vírgula. Mas é x, mas na verdade aqui é x é igual a range x em range. Faltou os 2 pontos, não foi não? Oi? Faltou os 2 pontos aí no final, linha de 1 a 11 e 2 pontos, não? Não. Deixa eu pegar aqui. Tem hora que você fazendo com várias linguagens, né, às vezes, tem momentos que Dá um branco de linguagem, né? não, tem momentos que dá uns bugs, assim, né? É for, entanto. Vou ver aqui. Professor, tira só uma dúvida no caso da E for, entanto. Foi exatamente isso que eu tinha que fazer. Diga. no caso de dicionários, você pode criar tipo uma estrutura de dados no dicionário para poder trabalhar nas outras áreas do programa. Como assim? Por exemplo, você vai criar, vamos dizer, eu vou querer armazenar os dados de uma imagem. Aí eu converto a imagem em vetores e algo para poder um hexadecimal para as cores propriamente dito. Você pode criar uma estrutura de dados para armazenar informações dentro do dicionário. Pode criar uma estrutura de dados no dicionário. Agora, você tem que ter em mente o seguinte: o dicionário ele vai ter um valor-chave e um valor, um valor de retorno, que pode ser inclusive uma lista, por exemplo. Então, no caso, se você criar uma função armazenando informações de uma lista, poderia ser um dicionário, por exemplo. Pode. Pode. Ok, obrigado. Aqui, x igual a i for i in range. Exatamente o que eu estava fazendo aqui.
Deixa eu ver aqui. Criando gráficos. E for in range, tanto. Ah, tá. Besteira maior de todas. A coisa que eu não fiz. Sabe o que foi, né? Colchete? Eu não coloquei entre colchetes. Eu não criei uma lista. Então, tem isso aqui, ó. E for e in range. Eu criei a lista. Foi isso aqui que eu estava fazendo desde o começo, eu esqueci de fazer, foi colocar a lista. Certo? E for in range, então aqui, coloca aqui x igual a e for in range. Ok. Eu tenho x, certo, gente? Fiz aqui quadrado de x, o que ele vai me retornar? Ele não vai me retornar porque essa função ela não foi feita para isso, né? Ela foi feita para trabalhar com um número só, né? Então, o que ele tem que fazer? Eu tenho que criar uma função aqui de quadrado lista que ela recebe A e o que é que ela faz? Ela vai retornar o quê? B vezes B para cada B em A. Eu vou, cada elemento de A, eu vou pegar o elemento e vou levar ao quadrado. Na forma de uma lista. Então, quando eu faço aqui quadrado lista de x, aqui eu tenho x, agora eu tenho quadrado lista de x. Ok? Claro? E aí, gente? Tá indo, professor. Tá indo. Certo. Então, vamos o que a gente vai fazer aqui. Se eu, por algum motivo, eu tenho uma função que eu quero declarar ela, mas eu ainda não implementei ela ainda, eu coloco esse PS ali. Então, quando eu faço, por exemplo, def minha função PS. Eu criei a função lá, ela está definida, mas eu não quis implementar ela ainda. Eu uso PS, certo? Então, quando você estiver fazendo alguma coisa grande, aí você tem algumas partes que não estão implementadas ainda, você pode usar esse PS como uma possibilidade. E funções podem ser implementadas de forma recursiva. Uma forma recursiva, gente, é quando a função chama ela mesma. Por exemplo, eu posso implementar. Vocês conhecem a função de a série de Fibonacci? Conheço a série, mas os números não estou recordando da série, não. A série ela começa com dois elementos. Começa com 1 e 2, né? Com dois uns. Quanto é que se define Fibonacci? Tá? Depois da soma, né? Dos dois anteriores. Se K foi igual a zero, com dois N, com dois e ficar igual a zero. Se K for igual a zero, então o que é que eu vou fazer? Vou retornar 1. Certo? Ficar
for igual a 1. Então, se os dois primeiros termos da série, eles eu vou retornar 1. E se K maior que 1, eu vou retornar Fibonacci de K menos 1 mais Fibonacci de K menos 2. Certo? E aí, pronto, tem a função definida. Certo? Quem é Fibonacci de 0 é 1. Fibonacci de 1 o elemento do índice 2 da série é 2. Então, eu posso ter aqui a fazer aqui uma lista com os termos da série de Fibonacci. Aqui, só que eu esqueci de colocar o range de 0 a 11, né? Mas vai 1, 2, 3, que é a soma de 1 mais 2, 5, que é a soma de 2 mais 3, 8, que é a soma de 3 mais 5, e assim por diante. Certo? Se eu quisesse fazer isso um pouco melhor, né? Eu falei aqui, aqui. Então, até mais 20 elementos. De 0 a 21. Então, aqui eu tenho um conjunto de elementos da série de Fibonacci, calculado de uma forma bastante elegante. Uma coisa interessante da recursão é que, se você tem funções que são naturalmente, matematicamente recursivas, elas se expressam de uma forma bastante elegante. Certo? E aí isso fica bastante fácil de definir. Nós temos também uma questão. Toda variável que você declara fora de uma função, ela é uma variável global, mas quando a variável está dentro de uma função, ela se torna uma variável local, né? Ou seja, o escopo dela não vai existir fora daquela função. Certo? Bem, o que é que ela quer dizer com isso? Eu tenho ali o FF A. Vamos dizer que, então, A está definido na função? Não, está definido fora. Então, A é global. BFF. A. Mas observe uma coisa. De o min A, eu não sei quem é A. Ah, tá. No caso, F print A, porque ele pediu para definir funções anteriores de Python que aceitam funções sem você usar parênteses. Mas tudo bem. Mas eu não, se eu chamar aqui F, eu não sei quem é A. Se eu disser que A é 1 e dizer F, ele vai mostrar aqui 1, certo, gente? Agora, se eu chegar aqui, FF A igual a 5, e fizer, chamei F, e fizer print A, qual o valor que vai aparecer? Porque vai aparecer 1. Porque se A igual a 5 que foi mudado, é o 5 foi dado a variável A definida dentro
da função f, não para a variável a, que foi definida no escopo global. Se eu quiser mudar o escopo global, eu teria que fazer o seguinte, dff, vai dizer, quando eu estiver falando de A, eu estou falando do A global. Eu vou dizer, global A igual a 5. Agora eu faço F, print A, e agora eu mudei a variável global, porque a função ela foi alterada para quando eu fizer essa atribuição, fizesse uma atribuição global. Certo? Então, variáveis definidas em funções são locais, mas eu posso ler o conteúdo da variável global, se usar o comando global, certo? E eu posso ler o conteúdo da variável global, se ela estiver definindo fora, eu não tenho uma variável local com o mesmo nome. E se eu quiser alterar o conteúdo dela, eu tenho que dizer, olha, essa variável ela é global, usar o comando global, como a gente fez aqui. Certo? Variáveis locais são descartadas após a chamada da função. Por exemplo, ali, eu usei x, retorno x vezes x, mas se eu pedir que perguntar quem é x, não está definido. Né? Porque x está definido somente no escopo da variável da função f. Se eu quiser saber quais são as variáveis definidas, em que escopo que elas estão definidas, eu uso a função vars. E aí eu tenho todas as variáveis que a gente criou, né? As que estão criadas dentro do escopo de uma função. Então, por exemplo, na função f eu tenho o escopo do a, quadrado eu tenho, na função quadrada eu tenho o z e o x, eu consigo ver quadrado lista, eu consigo ver todas as funções e as variáveis que estão associadas. Certo? Eu posso alterar parâmetros. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz isso daqui, ó, gente, f de x igual a 5. Passa aqui a igual a 1. Quem é f de a? O que eu fiz aqui? Eu mudei o valor lá de a para 5? Não. Porque o que a gente fez é o que a gente chama de uma passagem por valor. Eu passei o valor que estava na variável a função, que fez uma atribuição localmente, só que ela não repercutiu em nada em alterar o valor. Certo? Então, tudo que você faz em termo, quando você passa um parâmetro, você está falando o que a gente chama de chamada de parâmetros por valor e não por referência. Ou seja, o fato de eu passar a variável a como parâmetro para f não vai fazer que eu altere o valor dela como está aqui no código. Que o parâmetro é x, ou seja, que x recebe a, eu estou dizendo que x recebe o valor de a, que é 1. Não a referência para alterar a variável a e fazer com que a se torne 5. Vocês conseguem compreender a diferença de uma coisa para outra? Hein, gente? Ok. Entendi. Ok. Mas, se eu estiver trabalhando aí com listas, eu tenho uma coisa distinta. O que quer dizer com listas? Isso se torna uma coisa distinta. Quando eu passo uma lista, a lista ela é uma passagem de eu passo a lista com uma passagem de referência de x. X é uma lista. Então, eu digo aqui, ó. Eu estou dizendo que essa lista vai ser alterada aqui para isso. Aí eu vou agora aqui, a igual a 1.
Aqui é f de A. Certo? E agora, o que é que eu vou ter? A. Quem é A? 5. Certo? Agora, A é 5. E aí, se eu fizer aqui, B igual a A, viu que B agora vai ser a lista 7. Desculpe. B agora vai ser a lista 7. E agora eu pergunto quem é A. A é 7. Quando você referencia uma lista com outra, as referências são sempre entendidas como sendo referências e não passagem por valor. Então, isso só funciona para listas, certo? Se você fizer isso, se você fizer esses exemplos de passagem de parâmetros e atribuições com coisas que não são listas, você só vai fazer passagem de valor, são coisas distintas. E eu tenho ainda que funções podem ser parâmetros de outras funções. Por exemplo, quando eu faço aqui f de g, return g5, def h de x, def, tem que fazer feito primeiro aqui, def f de g, def f de g, return g5, vou retornar a função g chamando 5, ok? Então, estou trabalhando que g é uma função que eu estou passando como parâmetro e eu vou chamar f, na verdade, eu vou chamar a função g que está definida aí passando o parâmetro 5, def h de x, return x vezes x. E aí, quando eu falo f de h, estou chamando quem, gente? Eu estou mandando executar a função h com o parâmetro 5. Né? Que é o quê? 5 vezes 5, 25. Certo? M é igual a H. Pronto. O que é M? M é uma função. Como é que eu sei se M é uma função? Usa algo chamado callable. Por que é uma função? Porque eu disse que M era a referência de H. Certo? Então, e se eu chamar agora, e o que eu quero dizer com isso daqui, tanto a referência, quanto agora M e H é a mesma coisa, que eu posso fazer aqui, f de M, que vai ser 25. Então, observem que tanto funções quanto listas, quando você faz atribuição, você está fazendo atribuições de referências, né? Então, você não passa o valor, você passa a referência do que está sendo chamado. Né? Eu posso também documentar funções. Aqui eu tenho um exemplo de uma função fatorial incremental, né? Eu coloquei aqui, retorno fatorial de n. Qual a ideia de você documentar funções? Assim, def quadrado. Calcula o quadrado. Return n vezes n.
Eu faço aqui quadrado de 10. 100, né? Se eu quero saber, essa função faz o quê? Eu tenho o doc dela. Ah, desculpa, eu vou pegar aqui o exemplo, né? Frente, quadrado, doc. Cálculo quadrado. Exatamente, essa é uma forma de você documentar, né? A gente chama isso de docstrings. E você ainda pode criar subfunções, né? Eu crio uma função dentro da minha função para fazer alguma coisa. Certo? Então, def eu criei a função g, y, e a função g de y ela vai fazer o quê? Return x vezes y. E agora quando eu chamo f de x, ele vai retornar quem? E g de 2. Qualquer coisa que eu passar f de 4, eu vou pegar e vou chamar g de 2, que y vai ser 2 e x vai ser 4, então vai se retornar outro. Ok? Né? Então, nós temos aqui outro exemplo, funções em cima de funções. Né? E com isso a gente percorreu as possibilidades aí de uso de funções. A gente trabalhou bastante aí com funções. Eu vou passar aí para vocês aí como um exercício. Agora, criar uma função fatorial recursiva e criar uma função que, dado o nome de um aluno e suas notas, retorne a média, certo? Então, eu vou deixar vocês se divertirem aí por alguns minutos, então daqui a pouco a gente retoma com a verificação desses exercícios.